Paralelamente a estes projetos reais, nós apostámos muito em concursos. Durante um ano e meio. Durante um ano e meio. Ou seja, delineámos uma estratégia em que durante um ano e meio era praticamente non-stop uns atrás dos outros. Os concursos também têm várias vantagens e desvantagens. Consegue-se olear muito bem a máquina do escritório, do ponto de vista da pressão, do tempo de resposta, são exercícios mais livres, embora nós encaramos os concursos com muita realidade, o que às vezes não é tão bom do ponto de vista do ataque ao concurso. Portanto, pensamos naquilo quase como um estudo prévio real, que dali está tudo já pensado para seguir caminho de projeto-obra normal. Tentámos os concursos todos para fora de Portugal. Também já havia com controle de custos em Portugal, já existia a crise, não é? E, portanto, houve uma diminuição muito drástica dos concursos em Portugal. E, portanto, era mais fácil encontrar um concurso interessante lá fora do que em Portugal. Outro dos fatores que nos fez fazer para fora é porque também vínhamos de escritórios e tínhamos experiência a nível de projetos grandes. O João esteve no Risco, portanto participou no estádio do Dragão, eu estive no Souto Moura, participei no estádio do Braga. Portanto, são tudo projetos que sempre nos deram muito gozo fazer e, portanto, estávamos talhados para projetos maiores e não concursos que também há, de pequenos edifícios. E como tínhamos esses conhecimentos, e também é muito difícil, como não temos obra dessa dimensão, não é? Também associámos muito ao Souto Moura para poder participar em concursos maiores. Portanto, temos 2 concursos de 2 estádios de futebol na Suíça, que só por intermédio do arquiteto Souto Moura é que passámos à fase de convidados, aos 9 finalistas por fazer. E, portanto, isso também é um fator que nos fez fazer concursos para fora. Porque, de facto, estávamos rotinados nesse tipo de projeto. E é muito difícil, quando saímos desses ateliês, descer os degraus e chegar à escala daquilo que não estamos muito habituados. E depois, em conversas com arquitetos conhecidos e amigos nossos, incentivavam também a coisa, mas se vocês têm essa experiência, porque é que não tentam atacar coisas um bocadinho maiores? Outros diziam, vocês são malucos, não deviam atacar essas coisas, que isso não é para vocês, e deviam era fazer coisas mais pequenas. Mas de facto aquele know-how todo, onde tivemos a sorte de conseguir adquirir nesses escritórios onde trabalhámos, e também no Cruz de Ortiz em Espanha, com quem fizemos uma parceria, também um concurso, tentámos. São concursos mais difíceis, a concorrência é muito mais feroz, porque os convidados são todos de nome, e portanto é mais, também é difícil, mas de facto é interessante. E pronto, o primeiro estádio foi em Lausanne. Portanto, fez o processo de candidatura com o Souto Moura e obviamente que foi selecionado a ser um dos participantes. Tinha um programa muito extenso, uma área de intervenção grande, portanto tinha uma componente urbana, portanto, de planeamento, digamos. Depois tinha a parte do estádio de futebol propriamente dito, e no programa umas piscinas olímpicas, campos de treino, o deslocar de uma série de infraestruturas ligadas ao futebol em Lausanne para esse sítio, portanto escritórios, federação, estágios, escolas, uma série de coisas. Pronto, e isto para explicar o quê? Que de facto é um concurso onde há um investimento muito grande, não só financeiro, mas de projetos. Era um concurso grande, portanto, cumprir toda a legislação desportiva do ponto de vista das piscinas de saltos, da UEFA, dos regulamentos todos, portanto, aquilo tinha que cumprir tudo,
como se estivesse a ser uma encomenda para se fazer. E, portanto, o investimento foi muito grande. E foi um projeto interessante. Não ganhamos. Não foi feito. Não foi feito. Foi feita depois depois podemos explicar um bocado o projeto. Mas esse concurso depois não foi feito, houve um vencedor. A Suíça tem essa particularidade, é que se a população não estiver de acordo, o projeto não se faz. E realmente nós também sempre achámos que aquilo estava um bocado estrangulado. O programa habitacional, mais o Estado, mais as piscinas. E, portanto, de facto, passado 3 anos, voltámos, fomos contactados outra vez pelo arquiteto Souto Moura para fazer o novo concurso, no fundo o mesmo, noutro sítio. Desta vez com um parceiro suíço. E com um programa muito mais contido. Muito mais contido, só estádio. No fundo, era só estádio, numa zona muito maior até. O primeiro foi uma intervenção, quer dizer, seguiu um bocadinho a linha de intervenção do costume, do low profile, da integração do edifício no terreno. Portanto, aquilo tinha um grande declive, o edifício foi posto ao máximo em baixo. Portanto, é um estádio que se acede sobretudo por cima, portanto, pela bancada superior, e portanto a relação do edifício com a cidade portanto, de um lado é de um piso de estádio, não é? Portanto, corresponde a 2, 3 pisos de habitação, e depois tinha um edifício em cima, criou-se uma espécie de praça pública onde se acedia depois às bancadas no dia de jogo. Do outro lado havia uma cortina grande de árvores junto a uma autoestrada, árvores de grande porte, o que permitia então ter o alçado do outro lado já com 5 pisos. Não, tinha 3, 4. Tinha 3, mais a cobertura, mais não sei o quê. Sim, tinha 3, 4 pisos. Onde estavam os tais serviços e os acessos de infraestruturas, de logística, porque aquilo depois tinha que dar para concertos e, portanto, tinha que se pensar nessas transformações todas, nos parques de estacionamento, no tráfego, nas ligações de autoestrada, tudo. As piscinas estavam ligadas por completo no mesmo edifício. Portanto, a intervenção ali pontuou-se por uma proposta em que era um edifício único. E, portanto, estádio e piscinas eram um edifício único. Isso complicou-nos um bocadinho a vida do ponto de vista de projeto, por causa de todas as ligações e circulações do estádio de futebol e das piscinas. Portanto, o estádio não dava para circundar toda a volta, o que dificultou algumas coisas. Portanto, tornou aquilo um bocadinho mais complexo, digamos, mas que ficou resolvido. E depois fizemos o segundo. O segundo concurso foi bastante mais simples. Portanto, deu para perder muito menos tempo do ponto de vista da base da coisa, da intervenção, porque havia muita coisa que já estava pensada. Sim, porque nem estacionamento tinha. Portanto, não tinha estacionamento, no fundo tinha o campo, não tinha CAF, e o campo era a própria cota do terreno, não é? E depois toda a sua envolvente era para o público. E portanto o acesso do público ao próprio estádio e às próprias bancadas era muito direto e muito simples. O que nesse aspecto, o que também é mais barato, não é? Torna a construção mais barata. O outro era muito complexo. Pois, também, de facto, houve a preocupação neste segundo concurso, os tempos mudaram, fizemos a parceria com o Gabinete Suíço também, e de facto atacou-se a coisa um bocadinho como um estádio low cost, ou seja, garantir aquilo que nos é importante como intervenção, mas também propor uma coisa barata de se fazer. O que é um bocadinho o oposto do concurso anterior, com 5 anos antes ou 4 anos antes. E portanto aí também dá para perceber bem como é que as coisas mudaram.
Porque isso nem se colocava, na outra não se colocava, quer dizer, fazia-se e pronto, desde a cobertura toda em fotovoltaico, pronto. Sim. O segundo, já não, foi uma coisa muito mais contida do ponto de vista de proposta, programa, tudo. O impacto vai sempre haver, não é? Agora, convém é trabalhar com todos estes fatores, e quando digo todos, é mesmo todos, portanto, é as curvas de nível, o terreno, as cotas de entrada e saída, tanto dos peões como dos caminhões, e tentar arranjar uma fórmula, uma equação, não é? Em que todos estes pontos contribuem para um impacto muito inferior de uma estrutura deste tamanho. Tem a ver também os prédios envolventes, as cotas dos prédios envolventes, existem áreas, não existem, etc, etc. Impacto vai sempre ter, não é? São estruturas muito grandes. Vai ter, mas pode-se diminuir esse impacto. Mas a tua pergunta é aquilo que nós discutimos muito nos concursos do estádio. O estádio é feito do 0 para cima, da cota 0 para cima, e isso é um tipo de intervenção, e que é bastante mais fácil do ponto de vista da gestão de todas as circulações, acessos, etc., cumprimentos de circulações de jogadores, todas as coisas, as regras da UEFA, de segurança e não sei o quê, ou é semi-enterrado, ou acede-se por cima. Pronto. Isto são assim as três coisas que se colocam logo à partida. O terreno, o que é que o terreno está a pedir? Ou coisas mais complexas, acede-se por cima de um lado, do outro por baixo, do outro a meio. Portanto, isso faz... E no outro era tudo assim. Havia umas bancadas que se acedia por cima. O outro tinha outra questão, também diferente. O outro tinha 3 bancadas. Sim. Portanto, há logo que escolher... Por exemplo, este toda a gente tinha que fazer 4. Sim, já estava no programa. Portanto, estava no programa. Enquanto que o outro era livre. O estádio do Braga tem 2 bancadas. O Dragão é um círculo. É uma elipse. É uma elipse. Depois há o de 4, o estádio inglês, 4 bancadas, completamente um retângulo. Construído. E, portanto, isso depois também depende do pensamento de cada arquiteto, quer dizer, da compreensão que faz de um estádio de futebol. Há quem faça só o estádio só para as televisões, há quem faça o estádio tanto para as televisões como para a parte urbana. Para a parte urbana, encara a coisa mais como se fosse um teatro romano, quer dizer, há todas essas coisas, não é? Essas influências, no fundo. E, portanto, mas este foi todo muito mais simples, porque este nem tinha. Quer dizer, acabámos por fazer a zona do intervalo do jogo, que normalmente é por baixo da bancada, e que tem as casas de banho, os bares, os postos de saúde, ou de enfermagem, etc. Todas essas coisas neste segundo estádio, davam para a rua. E entrava-se a meio. No fundo, a opção do segundo estádio é entras a meio. Portanto, ou desces metade da bancada, ou viras-te ao contrário e sobes outra metade. E a solução que se tentou ali foi que fosse um estádio que não fosse um mono quando não há jogo. E, portanto, todo aquele estádio estava pensado... Sim, que os bares servissem para fora, que o acesso a ver o campo... eventos, não é? Tinham uma grande abertura a meio, o que foi difícil da parte da gestão do número de lugares, portanto, porque o terreno também era pequeno para o estádio, mas, ou seja, conseguir haver uma espécie de pórtico de grande transparência quando não há jogo, e portanto que as pessoas pudessem utilizar o espaço público à volta e que o estádio participasse um bocadinho mais da cidade, porque lá está, como era semi-enterrado, a cota da cobertura não ia assim tão mais alto do que os edifícios com 4 pisos à volta. Não, acho que nem ia. E portanto aquilo, a escala estava lá, estava agarrada.